viver o hedonismo. Bem podia. Hedonismo é aquela característica das pessoas que vivem em função do prazer. O hedonista é aquele que basicamente se curva para o prazer, que idolatra o prazer, adora o prazer, como se a vida fosse um grande parque de diversões. Ele fica calculando, quando eu preciso tomar uma atitude que não tem a ver com prazer, então eu recuo. Preciso estudar mais. É melhor ir para o parque, é melhor ir passear, é melhor assistir um filme, é melhor descansar, é melhor ir para o clube, é melhor ir para o barzinho, é melhor ir para balada, é melhor... Hedonista. E você sabe exatamente qual é o fim da vida do hedonista. Agora, Moisés, ele podia tudo isso, nesse sentido de que não precisava trabalhar. Ele era rico, mas ele preferiu ser maltratado com seu povo, o povo de Deus, a viver ou a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele já tinha maturidade suficiente para o prazer era momentâneo. As consequências muitas vezes era quase que eterna, uma desgraça da vida toda. Também ele preferiu não estimar o autogoverno, como alguns de nós muitas vezes fazemos. A gente gosta do autogoverno. Quem manda na minha vida sou eu. Moisés pensou assim: não, eu não mando na minha vida. Eu tenho um dono. Já viu aquelas pessoas que têm dificuldade mesmo de ser orientada? Na verdade, ela talvez até esteja fazendo alguma coisa errada, mas se alguém a chama a atenção, vira bicho. Por quê? Porque ela quer se autogovernar. Mesmo que a situação seja aquelas ruins, erradas. A pessoa está indo para o abismo, mas alguém chega e pode até chamar, às vezes pode ser ríspido. A gente não gosta de rispidez. A gente não gosta. Mas a gente tem que entender, mesmo que seja rispidez, a gente tem, puxa vida, eu ia o buraco, eu ia para o abismo. Mas a pessoa que não gosta de ser, de alguma maneira, orientado, ela encrenca, ela briga, ela xinga, não quer. E óbvio também, ele não quis a incredulidade. Ele não quis estimar o fazer só aquilo que ele tem segurança para fazer. Porque muitas vezes a gente, eu só faço isso se eu tiver plena segurança. Eu só vou por aqui se eu tiver plena segurança. Não. Por isso que ele foi considerado um dos heróis da fé. Porque ele não tinha pecados, bichos na nossa vida de estimação. Aquilo que uma hora, um dia vai nos tomar. Vai nos controlar. Ok. A gente então está dentro desse grande bloco, as decisões que atrapalham a nossa jornada. Hoje, vamos refletir acerca de que viver sem um propósito nobre também atrapalha a sua vida, a minha vida. Gente, isso é sério demais. Isso pode mudar a sua vida para sempre. A reflexão nisso que você vai ouvir agora. Isso pode, de fato, alterar a sua caminhada. Para o bem, para o bem. Para o bem para sempre. Então é necessário que a gente reflita seriamente acerca de preciso de um propósito nobre. De um propósito nobre. Você tem uma razão para viver? Você tem um alvo a alcançar de verdade, nobre. Talvez você tenha se empenhado em algumas coisas. O meu objetivo é criar meu filho. O objetivo da minha vida é fazer o curso superior. O objetivo da minha vida é... Aí começa a colocar aquelas coisas que para você talvez seja nobre. Mas logo você amadurecendo, você percebe que tinha coisa muito mais nobre do que isso. São coisas importantes. Muito importantes, mas isso deve estar dentro de um contexto maior, dentro de um alvo muito maior. O texto diz assim, que a gente acabou de ler: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Amigos, dá vontade de orar de novo agora, para a gente entender. Deus tem uma carreira que Ele já propôs para mim e para você. Às vezes a gente caminha na periferia dessa proposta de Deus. Às vezes a gente caminha um pouco essa carreira. E talvez a sua falta de realização, as suas encrencas, o coração ainda duvidoso, a sua preguiça espiritual, a sua inanição espiritual, esteja relacionado diretamente com isso. O autor, ele está falando aqui para os cristãos. Se você se identifica como um cristão, é para vocês. Isso aqui não é para aquelas pessoas que não ouviram falar de Jesus. É para aqueles que se deram, se entregaram ao Senhor Jesus. Que reconhece que o melhor da vida é o céu. Que a melhor parte é o futuro. Ainda está para nos acontecer. E não vai acontecer deste lado de cá da terra. A gente não pode vislumbrar esses momentos que Deus inclusive nos abençoa. Seja uma boa comida, uma boa família, um bom passeio, saúde, amigos. Isso é tão gostoso. Igreja. Isso é tão valoroso, tão valioso, tão precioso. Essas coisas, Deus nos concede de carona isso, de lambuja. A gente não pode se perder desse lado de cá. Por isso que ele fala de que a gente tem que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso que ele fala para a gente lançar fora todo o peso que nos faz ficar paralisado, ou andar devagarinho. Por isso que ele fala para a gente jogar fora, lançar fora os pecados que tenazmente, ou quer dizer, que de forma insistente nos envolve. Então a gente tem um texto que a gente vai refletir agora, que é um exemplo disso. É um exemplo dessa postura que a gente tem que tomar. Antes, porém, a gente precisa entender que se você não tem uma direção a seguir, você também está tomando a decisão de você ficar parado na vida, de você ser atrasado. Então, olha só, eu vou falar um pouco disso mais tarde. Não ter uma direção a seguir também é uma decisão que nos empurra para baixo e para trás. Se você não sabe definir com clareza a direção que você está indo, quer dizer, o alvo é que aponta a direção. Eu vou para o norte porque no final ali eu tenho um objetivo. Eu vou para o sul, eu pego esse caminho, então, a direção. Ok? Então você está apontando para onde? A sua vida, os seus olhos. Então a gente vai refletir sobre isso. Hebreus capítulo 11, os versos de 7 a 22. Você pode ligar aí a sua Bíblia e a gente vai refletir sobre isso. Como falei, esses aqui são os heróis da fé. Aqui ele está dando alguns exemplos de pessoas que viveram de tal maneira que Deus mesmo fez questão de alistar estes homens, essas mulheres, como aqueles que fizeram o que deveriam fazer, apesar da vida muitas vezes atrapalhada, apesar de muitas vezes dificuldades que tinham que superar. Pela fé,
Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele começa a listar aqui nesse bloco por Noé. Você conhece a história de Noé? Aquele homem que recebeu um aviso do Senhor. Noé constrói uma arca para caber todos os tipos de animais. Um casal. E também a tua família. Porque eu vou mandar chuva, uma chuva tremenda que vai alagar o planeta. Naquela época não tinha chovido ainda no mundo. Naquela época, Noé, obviamente, tinha que arrumar muito mais do que apenas madeira para poder construir um barco ou uma barcaça, para poder suportar tantos animais. Noé, divinamente instruído, foi Deus quem falou isso para ele. Ele não tirou nada da cabeça dele. E aí diz também que ele, obviamente, porque temia a Deus, fez a arca para a salvação da sua casa e de toda, obviamente, espécie de animal, pela qual que ele fez, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Gente, bastava essa passagem, esse versículo aqui para a gente entender exatamente o que eu estou querendo que a gente reflita sobre. Nós temos um rumo, uma direção que Deus já nos propôs. Ele está falando que o mundo foi condenado por Noé, porque todo o mundo não cria em Deus. Aí muitas vezes a gente pensa assim, nós pensamos assim, mas está todo mundo fazendo essas porcarias, eu também vou fazer. Todo mundo está vivendo isso, é impossível viver se não for disso, dessa maneira. Todo mundo é assim, todo mundo é assado, então eu vou me deixar levar por isso. Aqui diz que Noé condenou o mundo nesse sentido. Deus não fez a arca para ele. Deus apenas o instruiu como deveria ser feito. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ao invés da gente ficar pensando, que só alguns que têm que ter fé, aqui está falando de que aqueles que não tiveram fé, todos os homens do planeta, todas as pessoas daquela ocasião. Noé foi o único. E ele teve que se lançar de fato naquilo que é fé. Fazer uma arca. Décadas e décadas. Décadas e décadas construindo um barco. Terminou, Deus orientou, pode entrar. Ele e a família dele. Coisa interessante aqui. Final. Além de ter condenado o mundo, foi Deus que condenou, mas óbvio, a atitude de Noé foi mostrar a diferença dos homens para ele. Se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Deus o justificou. Deus o declarou justo. Não que ele fosse uma pessoa justa, mas Deus colocou sobre ele a justiça. Por quê? Porque ele acreditou em Deus. Não é diferente da nossa fé para ir para o céu. Eu, Abisaí Nunes de Lima, vou para o céu. Por quê? Por que eu tenho certeza? Porque eu sou bom, sou sem pecado? Absolutamente não. Porque eu creio em Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E a justiça de Deus me é dada. Eu passo a ser um herdeiro da justiça. Eu não sou justo. Ele me declara justo para que eu vá para o céu. Então eu recebo de graça. O que eu fiz?
Apenas acreditei e nem vem de mim mesmo. Eu só estou apenas crendo. Ele falou e eu criei. Pronto. Noé então fez isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Fé. Alguém já falou para você, para ir para um determinado lugar, mudar de vida, mudar de estado ou mudar de país? Para onde eu vou? Me diga. Aí Deus falou para Abraão, não, você vai andando. Vai andando. Quando chegar eu falo. E aqui diz, olha, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. A ênfase desse versículo aqui, sabe o que é? É o partiu. Foi. Ele saiu. Ele saiu da sua região de conforto. Uma pessoa rica, ele era rico. E as pessoas, vamos para onde? Juntando tudo, juntando o gado dele, os animais, as coisas, a parentela dele, porque ele não tinha filhos. Já de avançada idade, a gente pensando já na curva, já descendo a ladeira. Como vai para um lugar onde você não sabe? Os parentes perguntando para ele. Todo mundo certamente preocupado. Esse velho está gaga mesmo. Ele tem que obedecer ele. É o patriarca. Quer dizer, era o dono de tudo, na verdade. Ia ser patriarca depois. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Deus está falando, eu vou te dar uma terra para você morar. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, pela fé, ele caminhou onde Deus já tinha prometido. Ele obedeceu. Aqui diz que os seus filhos, as pessoas que Deus iria dar a ele, também eram herdeiros da mesma promessa. De tabela, de garantia, aquilo que Deus escreveu antes das coisas acontecerem. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, queridos, alguém que é adepto da teologia da prosperidade, quando usa a ideia de Abraão, não pode falar, mas Abraão foi rico, Deus falou, obedeceu e foi, e o cara ficou muito próximo, era rico, ficou rico. Mas a obediência dele estava direcionada para o céu. Para um lugar, obviamente, onde Deus iria edificar. E a Bíblia diz que Jesus está edificando para a gente. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, ela também, eu vou crer nisso, apesar de ser impossível aos meus olhos. Eu acredito porque quem fez a promessa é fiel. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Interessante isso. Voltando a falar de Abraão, o texto diz assim, olha, ela estava de idade avançada, o texto tem relação com amortecido. Era uma pessoa de muita idade, não podia ter filhos, não tinha vigor físico para ter filhos. É isso que o texto está falando. Mas dele saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Interessante. Morreram na fé, crendo,
crendo. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estava na jornada dessa vida, como nós, mas eles entendiam que essa vida não tem a ver com o futuro eterno deles. Por isso, então, eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Muito diferente de muitos de nós, muitas vezes, que acham que a nossa razão de existência está aqui no planeta Terra. Versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Eu não sou deste planeta mesmo. Eu não nasci para viver aqui. Aqui está falando de que as pessoas, né, que falam dessa maneira, que são peregrinos, estrangeiros, que não suportam mesmo a injustiça, que não percebem que não nasceram para cá. Deus não nos estabeleceu para esse mundo tão desgraçado. Porque os que falam desse modo manifestam, apresentam, está procurando uma pátria, um lugar de fato que é dele. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Seja Noé, seja Abraão, que deixou muita coisa para trás, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem preparado essa cidade para a gente, mas é claro que isso aqui também mostra algo que deveria nos envergonhar, né? Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Quantos que, na verdade, até têm Deus como seu Deus, mas Deus, puxa vida, eu não me alegro nessa pessoa. Pelo comportamento dela, pela falta de fé, pela vida que leva direcionada tão somente para si. Mas aqui diz, né? Porquanto lhes preparou uma cidade. Deus falando, esse pessoal está certíssimo de não viver para cá. Não viver focado nas coisas da terra. Embora mesmo que utilizando-se de muita coisa boa que Deus tem nos dado. E tinha dado para essas pessoas. Mas não era o final da vida, não era o objetivo final. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, seu filho. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. Deus deu a ele o filho que era o cumprimento da promessa de ele ser pai de muitos outros filhos. Deus pediu e ele aqui diz. Estava mesmo para sacrificar. Não era um fingimento de Abraão. A quem, né, alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Quer dizer, ele tinha no seu coração matado o seu filho. Na hora que Deus falou, não precisa mais, aí ele diz, a ideia de recobrou, tomou o filho de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, os descendentes já, né, de Abraão, acerca das coisas que ainda estavam por vir. Aqui termina. Pela fé, igualmente, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, né, da sua bengala, do seu bordão, adorou. Entendendo que Deus já tinha mandado ou estabelecido os herdeiros. Pela fé, José, próximo do fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então, pela fé, falando aqui já de José, que tinha vivido a vontade de Deus, ele já morrendo, ele falou, olha, vocês não vão ficar aqui no Egito para sempre, não. Então guarda os meus ossos para quando vocês forem embora.
Pela fé. Porque Deus tinha falado isso para ele. E isso aconteceu posteriormente. Por isso que o texto diz que essas pessoas não viram o resultado total. Não viram aquilo que eles viveram. Vivemos em função disso. Mas não viram chegar a isso. Mas trabalharam para que aquilo acontecesse. É como um pai que ainda nem tem o filho, mas ele educa os seus filhos para que os seus filhos eduquem bem os seus netos. Ele provavelmente não vai ver isso. Por fé se faz isso. Ok. Viver sem um propósito nobre nos puxa para trás. A lista que foi aplicada aqui foram pessoas que não ficaram desanimadas na sua vida. Um ou outro momento teve crise, mas eles continuaram a caminhar. A gente vai olhar algumas coisas relacionadas a isso agora. Como é que talvez a gente esteja fazendo, demonstrando que de fato a gente não tem um propósito nobre. Você tem um propósito nobre? Qual é o seu objetivo de vida? Onde você quer chegar? Qual é a sua razão de existência? Então o texto diz assim: viver sem um propósito nobre nos traz, a proposta aqui, nos traz ou nos leva a ter uma vida desagradável, uma vida para trás, para baixo, desanimada, cansada. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus já nos propôs uma carreira. Mas eu posso viver uma vida sem um propósito nobre, acreditando que eu não preciso. Para que um propósito? Para que um propósito nobre na minha vida? Para que um propósito? Para que um rumo? Talvez eu e você estejamos assim. A gente vive fazendo as coisas que de alguma maneira nos aparecem para fazer. Cantando, deixa a vida me levar. Celebrando, obviamente, um rumo que é conforme para onde o meu nariz está apontando. Conforme as circunstâncias. Você sempre vai se sentir para baixo, sempre se sentir para trás. Se você de fato não tem um propósito nobre. E às vezes você não tem esse propósito nobre porque você acredita que não precisa. Que tal você refletir sobre isso? Deus nos propôs uma carreira. Se você ainda não se sentiu realmente desanimado na sua vida, vai sentir. E você pode cair, tombar e ficar, se você não tiver um propósito maior do que a sua própria vida. Ou se você não consegue alistar um propósito nobre. Para que você e eu existimos? Para que eu e você existimos? Segundo lugar, eu posso viver de fato sem um propósito nobre. Pensando, obviamente, que eu tenho um melhor. Como falei, às vezes a gente fica focado em alguma coisa para a gente fazer. Eu quero ser chefe. Foca nisso. Eu quero ser funcionário público. Eu quero ser conhecido aqui no Gama, no Brasil. Eu quero ser o melhor nisso. Embora isso possa, obviamente, fazer parte de um propósito maior, e deveria ser, se isso estiver resumindo a sua vida, não é um propósito nobre. Porque muitas pessoas têm propósito mesmo. Como falei, tem gente que o propósito dela é ver os seus filhos criados. O filho atinge a maturidade, sai de casa, aí a pessoa, então, estou na hora de morrer. Não pensa assim, mas acaba
desgraçando a vida. Muitos casais que vivem em função dos filhos, e tem que ajudar, faz parte, obviamente, tem que colaborar, tem que administrar a vida dos filhos. Mas quando os filhos vão embora, porque chega a hora de ir embora mesmo, o casal se separa, porque eles não se aguentam, não se suportam, porque vivem em função daqueles que já foram embora. De repente estão sozinhos em casa. Entre tantas outras situações. Talvez você julgue que tem um propósito melhor do que o que Deus tem para você. Mas na hora que vier a crise, você vai baixar a cabeça, você vai tombar, você vai ficar parado. Por último, viver sem um propósito nobre pode estar sendo verdadeiro para mim e para você, porque eu estou julgando que um dia eu não vou ser cobrado. Eu sou um cristão, a minha vida não me pertence. A minha vida não me pertence, a sua vida não te pertence também. Deus já estabeleceu uma carreira para a gente caminhar, que vai nos dar vida abundante. Jesus vai nos dar tranquilidade, satisfação, vai nos dar paz, vai nos dar paz. Mas eu posso ignorar tudo isso. Não quero viver esse propósito que Deus tem estabelecido para a minha vida. Mas um dia Deus vai me cobrar isso. Vai cobrar de você a inteligência que você tem. O emprego e salário que você tem. Pode ser ele bonito, legal, pode ser com muita rentabilidade, pode ser uma tranqueira, pode ser um subemprego. Deus vai nos cobrar. Deus vai cobrar a sua saúde. O que você fez com a sua saúde? Deus vai nos cobrar. O que você fez com o que eu lhe dei? Família, igreja, tempo, com os olhos que eu te dei, com as mãos que eu te dei. Deus vai nos cobrar. É natural que o nosso coração nos cobre isso. Porque Deus não nos fez para a gente viver a nossa própria vida, a nossa própria agenda. Embora muitas vezes eu queira ficar iludido, né? De forma incrédula, de que um dia eu vou prestar contas diante de Deus, de tudo que Ele me deu e tem me dado. Queridos irmãos, viver sem um propósito nobre na vida faz com que a gente seja puxado para trás. Você não vai ser aquela pessoa que deveria ser com todo o potencial que Deus já lhe deu. Deus diz, óbvio, a palavra dele nos diz que a gente tem que correr com perseverança, correr com paciência, a carreira, o caminho, a jornada que Ele já nos propôs, que é viver a agenda de Deus, viver para Jesus, viver para fazer discípulos de todas as nações, viver para que eu seja um agente dEle para falar para aqueles que Deus quer alcançar. Esse é o nosso propósito. A minha vida está centrada em obedecer, e deve estar em obedecer a Deus, para glorificar. Mas essa obediência tem um propósito, para que outros venham a conhecê-lo. Se for só obediência, a gente vai ser um mero religioso. Quantas oportunidades Deus tem nos concedido de fazermos exatamente aquilo que Ele tem nos concedido, nos ordenado fazer? Faça uma lista na sua vida das coisas que você tem. Mas como nós somos tão pecadores e somos insensíveis, a nossa tendência é a listar apenas aquelas coisas ruins, ou dificuldades, ou que ainda a gente não tem. Ah, não tenho um carro, aí fica lembrando disso. Ah, não tenho uma casa para morar, aí fica lembrando disso. Muitas vezes ignora as coisas que já tem. É certo que você tem muito mais coisas do que você precisa para viver.
muito mais do que você precisa para cumprir com o propósito que Deus tem estabelecido para a gente. Você tem. Você tem. E Deus, se não tivesse, Deus daria. Se Ele tiver um propósito que precisa de um avião para você, Ele vai te dar. Isso é fato. Mas a gente de fato tem que caminhar. Pisar naquilo que é invisível para a gente. Não na loucura. Não estou falando em inventar coisa, não. Aquilo que Deus tem apresentado. Música que a gente cantou há pouco tempo. Falando, né, a música, para a gente ter calma. Calma. Calma quando de fato a gente percebe que tem alguma coisa contra a gente. Nos querendo arruinar. Mas a gente tem segurança que Deus está conosco. Então, por que eu vou me desesperar? O crente, o cristão, ele não precisa ficar desesperado. Não precisa desesperar. Não precisa ficar desesperado. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos em quem esperar. Nós temos a pessoa de Jesus. Queria então que a gente refletisse acerca disso durante a semana. Deus tem uma carreira para a gente, uma jornada para a gente caminhar. Se a gente escolhe outra coisa, é certo que você vai ser puxado para trás, você vai ser puxado para baixo. Você, naquilo que você pode virar o superstar. Você pode ser a pessoa mais rica do Brasil. Não vai ter paz se você não estiver caminhando na jornada que Deus tem para você. Na carreira que Deus tem para você. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O que eu preciso, eu e você, é obedecer, correr o que Deus está nos propondo. Cumprir com a agenda. Seu casamento não vai ser uma curtição, não. Não vai ser. Talvez seja para você, mas talvez não seja para o seu cônjuge. A sua família não vai ser uma curtição. A própria saúde que você tem, você nem vai curtir. Se você não estiver correndo a carreira que Deus propôs a você. Mas se estiver correndo a carreira que Deus nos propõe, mesmo que com dificuldades, Deus vai nos dar paz e prazer e satisfação. Mesmo com perdas, mesmo viúvo, mesmo perdendo entes queridos, mesmo não tendo aquilo que você até gostaria de ter, mesmo passando algumas necessidades, ainda assim teremos paz. Porque quem fez a promessa foi o próprio Deus. A gente não pode ficar, obviamente, focado no aqui e agora. Porque o aqui e agora tem a ver só com o que a gente vê. E a nossa tendência é ficar parado. Quer ser uma pessoa melhor então? Corra a carreira que Jesus propôs para você. É claro, você vai ser mais feliz, mais satisfeito, mais realizado. Só, claro, correndo a carreira que Deus propôs. Se você resistir, se você acha que não precisa, se você acha que tem uma carreira melhor, e acha que não vai ser cobrado, balela, invenção do seu coração, invenção do meu coração. Porque eu quero subverter a vontade de Deus. Você vai chorar. Não é se você vai se arrepender, não. É só o quando, daqui a pouco. Então o critério básico aqui, você já encontrou e você já sabe. Deve correr a carreira que Deus propôs a você. Se não for, infelicidade, dor de cabeça, agonia. Você não vai ser uma pessoa feliz. Você não vai ficar satisfeita. Você vai ficar uma pessoa irrealizada. Você vai virar a pessoa mais chata do planeta às vezes. A pessoa vai perguntar, mas por que você está passando dificuldade? Por que você está tão angustiado? Por que você está passando essa zanga na vida? Por
que você está mal-humorado? Porque, olha, não está correndo a carreira que Deus propôs para você. Ou é a obediência, ou é o arrependimento. Um dia a gente vai chorar. Ok, vamos orar? Pedir para que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente faça um limpa agora na vida. Dizendo para Deus, Senhor, não permita que eu busque outra coisa, senão a agenda do Senhor. Me ajuda a aprender com os heróis da fé. Mesmo sem ver o todo, mas crendo. E obedecendo o Senhor, porque o Senhor é o que sabe do futuro. Eu sei que eu preciso. Eu sei que é a melhor carreira para mim. E eu sei também que um dia eu vou ser julgado por isso. Pai eterno, por favor, nos abençoe. Pedimos Tua graça, Tua misericórdia, para que a nossa vida possa fazer a mudança, o Senhor possa fazer a mudança necessária para que a gente entre na rota, no rumo, na direção que é a vontade do Senhor. Pai, por favor, nos abençoe. Abençoe a todos que estamos aqui, precisamos da Tua graça. Alimenta o nosso coração com mais da Tua palavra. Queremos também ser contados como heróis da fé. Como aqueles que estão com o Senhor. Pai, por favor, nos abençoe. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós. A bênção do entendimento. Para que a gente possa obedecer o mais rápido possível. Por favor, Pai, nos abençoe. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor. Que o Senhor mesmo esteja sendo aquele que nos lembra todos os dias para estarmos na rota, no caminho, na direção, na jornada que o Senhor mesmo nos propôs. Obrigado por esta noite. Continua nos abençoando, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok.